texto diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E essa é uma realidade daquele que ama Jesus. Ele não anda no conselho dos ímpios e ainda assim o prazer dele está na lei do Senhor. Vamos ter mais um tempo de oração, queridos, lembrando de interceder pelos nossos amigos, pelos familiares, lembrando da importância da igreja, queridos, lembrando da importância do prazer na lei do Senhor, relembrando da nossa saúde espiritual, do nosso tempo com Deus. Essa é uma grande realidade desse texto. Bem-aventurados aqueles que não andam, uma negativa, e bem-aventurados aqueles que têm prazer na lei do Senhor. Então tire esse tempo para pedir a Deus: Deus, nos ajude a ter mais prazer na Tua lei. Mande o Teu Espírito Santo para nos ajudar e nos auxiliar. Vamos orar? Deus, agora nós estamos aqui para dizer e para clamar por auxílio, ó Deus. Nos dê sabedoria, Deus. Que a gente possa buscar mais na Tua Palavra, que a gente possa buscar mais as respostas na Tua Palavra, Deus, não naquilo que o mundo está dizendo, não o que governantes ou políticos ou ideologias ou as ideias, ó Deus, desse mundo, os deuses desse mundo, ó Pai, consumismo, dinheiro, preguiça. Deus, em nome de Jesus, que a gente possa ter o prazer na lei do Senhor, ó Pai, meditando de dia e de noite, vivendo, remoendo, ó Deus, lembrando isso durante os nossos dias, ó Pai. Cuida de nós nesse momento de aula, abençoa os professores, abençoa as classes, ó Deus, nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Versículo 27, Lucas 5, o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, o relato de Lucas, a partir do versículo 27, trabalhar a realidade do poder de Jesus. Às vezes, com o tempo, em nossas igrejas, com o passar do tempo, nós encontramos uma realidade de esquecimento do poder de Jesus. Nós somos cristãos, nós amamos Jesus, nós temos famílias que se envolvem com o Evangelho de Jesus, nós acreditamos em Jesus como Filho de Deus, ressurreto, nós cremos nisso. Mas às vezes uma realidade de poder extraordinário, poder espiritual, nós deixamos um pouco de lado. E nós achamos que muitas vezes depende muito mais da nossa força, do nosso poder, às vezes de palavra, de pregação, de influências e tal, em relação à conversão de pessoas. Até essa semana mesmo a gente estava conversando, eu e o Carlos César. É engraçado, porque quando a gente vê pessoas famosas se convertendo, a gente fala: ai, que bênção, né? Influência e tal. E aí quando a gente vê uma menina lá do presídio se convertendo, a gente fala: bênção. Engraçado, né? A gente tem uma realidade que os poderosos dessa terra são mais influentes e tal, e aí assim vai envolver muito mais, é muito mais importante do que pessoas, por exemplo, em presídio, em bairros carentes, ou pessoas que assim, fim da vida, leito de morte. A gente tem essa ideia muito humana pra gente. E às vezes a gente esquece que é o poder de Jesus, tanto naquele que é pequeno, quanto no grande. É lógico, o testemunho de pessoas famosas vão correr um pouco mais. A gente estava vendo até o do Luciano, né? O Luciano foi falar num podcast lá com o Arival. Uma benção o testemunho dele, uma benção mesmo, uma benção. Deus mudou a vida dele. Mas se a gente começar a ter uma ideia de que porque ele é famoso, ele é mais importante no reino de Deus, ou porque ele é famoso, ele tem mais poder de Jesus, a gente começa a entrar num vacilo aí cristão, tá bom? Então a gente vai ler esse texto, conversão de Mateus, no texto aqui Levi, mas a gente tem outros textos paralelos que a gente sabe que é Mateus. O texto diz assim, Lucas 5, 27 a 32. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu.
Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Primeira realidade que nós temos que entender aqui é que quando Jesus passa na vida de pessoas, as coisas mudam. Ou numa realidade negativa, ou numa realidade positiva. Eu vou explicar o porquê. Porque a palavra de Deus é bênção para aqueles que creem. Para aqueles que não creem é maldição, condenação. Nós temos um exemplo claro na cruz mesmo. Jesus estava com 2 ladrões, um do lado do outro. Um se arrependeu e o outro não. Então, numa sociedade onde nós temos que relativizar tudo, a gente já conversou sobre isso umas semanas para trás, nós encontramos uma verdade absoluta quando Jesus passa na vida das pessoas. E aqui, depois de ele ter curado o paralítico, depois de milagres de pescas, Jesus está caminhando ainda, porque uma das realidades de Jesus é caminhar, e nesse momento ele começa a demonstrar o poder dele. E a primeira realidade que eu percebo aqui é que o poder de Jesus é eficaz. Lembra disso, queridos? Nós vacilamos, nossa igreja vacila, pessoas vão vacilar, amigos vacilam, familiares vacilam, todo o mundo vacila, ideologia, política, toda a realidade mundana vacila. Mas, quando nós olhamos para a realidade do poder de Jesus, esse não vacila e ele é eficaz. O ponto aqui é, quando Jesus chama, você vem. Do jeito que você está, caminhando do jeito que você está. E aí nós lembramos aquele hino antigo, né? Eu venho como? Permaneço desse jeito? Não. Porque Jesus é transformação. E é aquilo que nós encontramos nesse texto. O texto vai dizer, não fecha sua Bíblia não, 27 em diante. 27. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi. Qual é a realidade do publicano? Todos nós conhecemos. O publicano era aquele coletor de impostos, muitas vezes corrupto. A maioria das vezes que foi falado na Bíblia era geralmente publicano e pecador. Então, uma relação de que, muito provável, eles eram corruptos, eles eram contra a pátria, então eles eram como aqueles infiéis que estão vivendo e trabalhando para os outros, para o contexto romano, então eles eram odiados. Eles eram odiados. Talvez, se a gente fosse fazer uma analogia aqui, seria talvez os políticos, quando a gente vai falar sobre político. Não, sou vereador, sou prefeito, sou governador. Geralmente você já fica com aquele pezinho atrás. Ah, não acredito. Meu Deus do céu, aqui na igreja ainda, político, isso e tal. Então você tem uma relação de preconceito em relação aos publicanos. E Jesus está passando e encontra um publicano. Caminhando, depois de ele ter feito uma cura do paralítico, aquela famosa história que os amigos descem pelo telhado, ele foi tomar uma brisa, um ar fresco ali próximo da região das praias ali, e ele encontra esse publicano ali sentado, fazendo conchavos muitas vezes em relação a políticas, tirando um pouquinho para ele, um pouco corrupto, e esse homem é chamado Levi. Nos outros textos nós encontramos que esse Levi é Mateus, tá bom, gente? Nos outros textos, Marcos também comenta sobre isso, Mateus 9 também vai ter essa relação, e ele encontra esse homem, e, a partir disso, ele encontra esse homem em relação sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. O que é uma grande verdade que nós temos que aprender no poder de Jesus é que muitas vezes esse poder ele é simples. A gente que complica as coisas. A gente que acha que o negócio é mais complicado do que é. Jesus demonstrou de uma forma simples: segue-me. Imperativo, uma ordem. E quando Jesus faz uma ordem, não há quem fique sentado. Essa é uma grande realidade, queridos. A gente precisa lembrar disso. Quando Jesus tem um chamado poderoso sobre as nossas vidas, a gente precisa relembrar disso, que em algum momento da sua história, Deus te chamou. E você lembra como foi? Há quanto tempo? Talvez 20, 30, talvez 40 anos atrás. Poder irresistível.
poder eficaz. Ele te tira de onde você está e não importa onde você está. E você precisa relembrar que esse poder de Jesus é o que a igreja prega. Eu não sei se você já chegou a pessoas assim, fala assim, não, essa pessoa não tem jeito. Não tem jeito para o seu poder. Não tem jeito, talvez, para a tua influência. Não tem jeito, talvez, para as suas ideias de cristianismo. Mas, quando eu olho para um texto desse e outros textos, Jesus chamando outras pessoas, nós encontramos um poder de Deus. É Jesus chamando. E, queridos, de verdade, todo domingo nós estamos proclamando essa mensagem. Jesus está aqui chamando pessoas. Com poder. Não é o poder da igreja, não é o poder do pastor, mas é o poder do dono da igreja. É o poder do noivo da igreja. Então você que ainda ora durante 30, 20 anos por pessoas que não estão aqui, por pessoas que não conhecem o evangelho, continue orando, porque o poder não é seu, mas é um poder de Jesus. Jesus olhou para aquele homem e disse, siga-me, levanta, pode vir. Estou fazendo você um homem diferente. Agora pensa comigo o que Levi teve que largar. Influência, poder, política e dinheiro. Ei, queridos, o que você já largou pelo evangelho? Lembra aí. É só você relembrar. Os desejos da carne, as corrupções humanas, as influências, talvez essa ideia de ter um poder na terra, castelos, ideia de poderio realmente, famílias poderosas, essa ideia de você ser à frente dos outros, essa ideia de você ser conhecido, ter um nome na terra. Levi está nos ensinando que quando Jesus chama, nada neste mundo pode ser melhor do que o chamado de Jesus. Nada neste mundo, se você tem abraçado as coisas deste mundo, não é possível. Jesus, às vezes, talvez não tenha te chamado ainda. Mas esse é o momento em que Jesus está chamando, ele falando, vem, segue-me. E essa é uma grande realidade, queridos. Quando o poder de Jesus acontece no chamado, nesse chamado eficaz, as coisas mudam. Não tem como. A gente, como pastor, é até engraçado, às vezes a gente vai fazendo aconselhamento, e são erros de 20, 30 anos do mesmo jeito. E as coisas não mudam. As mesmas corrupções, os mesmos problemas, os orgulhos, a arrogância, a mentira. Interessante ver isso. Queridos, o Evangelho de Jesus muda pessoas. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, passe agora a trabalhar. Então, uma realidade de mudança. Então, uma fé sem obras é morta, como diz Tiago. Se a gente vê uma realidade, não, Diego, eu estou ainda no caminho, mas 40 anos no caminho, 40 anos desse jeito, do mesmo jeito, com os mesmos erros. É um processo de cura. Se Jesus passa pela tua vida, as coisas vão mudar. Elas vão mudar. Não tem como, porque é Deus passando na tua vida. E, no contexto que nós encontramos aqui, mudou. O 28, nós encontramos 3 verbos. O primeiro verbo que ele fez, levantou. O segundo, deixou tudo. E terceiro, segue-me. Querido, esse versículo 28 é o resumo do Evangelho. Você lembra quando você levantou? Você lembra quando você deixou tudo? Você lembra quando você começou a seguir? É isso. Esse é o Evangelho de Jesus. Nós levantamos porque Ele chamou. Nós deixamos tudo porque é Jesus chamando. E nós seguimos porque tem um alvo. Às vezes a igreja, e eu me pego muito nisso como líder de adolescente, de jovem, a gente quer fazer isso. Nós queremos colocar esse poder. Eu tento levantar o adolescente, eu tento fazer ele deixar tudo, eu tento fazer ele seguir Jesus. Não dá. Não dá. Essa é uma grande realidade desse texto. Ele está mostrando que o poder de salvação total, que o poder em relação a ser eficaz de salvação, de chamado, não vem da gente, vem de Jesus. Então continue orando pelo seu familiar, continue orando por amigos, continue orando por adolescentes, por jovens, porque é Jesus que chama. E quando chama, queridos, 3 coisas acontecem.
Primeiro você levanta. De onde você está? Ele estava na coletoria, ele estava envolvido com dinheiro, ele tinha influência política, ele levantou. É difícil levantar, né, queridos? Sabe por que foi fácil para Mateus? Porque é Jesus chamando. A gente não pode olhar para esse texto e falar, nossa, que bênção de homem, né? Mateus, que bênção, que chamado extraordinário. Nossa, Mateus largou tudo. Que coisa mais linda, né? Largar tudo, largar trabalho, largar emprego, largar corrupções, largar influência, largar dinheiro para aquele momento tão difícil da época. Largar tudo isso, que coisa mais linda, Mateus. Mas cuidado. Isso é sombra. Sombra. Porque Mateus aponta um Deus muito mais poderoso do que talvez esse chamado que ele aceitou rapidamente ali. Lindo a história dele. Mas a realidade de ser lindo aqui não é de Mateus, porque às vezes a gente se perde nisso. Nossa, que testemunho forte do Luciano, né? Que testemunho forte do Rodolfo. Rodolfo Abranches, lá que era do... Esqueci o nome da banda dele. Mas agora ele se converteu e tal. Raimundos, isso mesmo. Que coisa mais linda. E a gente começa a seguir pessoas e tal. Queridos, que coisa mais linda quem chamou. Que Deus perfeito, maravilhoso, aquele que chamou. Então a graça, a glória desse texto não é Mateus. A glória desse texto é um homem pecador, caído na coletoria, sentado nas suas corrupções, e um Deus todo-poderoso chamando, não importa quem. Não importa quem. E esse homem levanta, deixa tudo. O deixar tudo é complicado, porque quando você olha lá no texto original, ele está falando assim, olha, deixou para trás, sem volta. Uma das realidades do arrependimento, que a gente chega no final desse texto e a gente aprende, é que arrependimento tem muito a ver com deixar tudo e ter um alvo. Tem gente que acha que arrependimento é só largar as coisas. Estou arrependido. E só larga as coisas. Não, tem que ter um alvo. Para quem você está arrependido? Porque a terceira ação desse homem é qual? Ele começa a seguir. Discipulado. O texto é bem claro. Ele levantou, deixou tudo e começou a seguir. Simples assim. Porque é um poder tão extraordinário, queridos. Nós precisamos lembrar disso. Quando você prega o evangelho, é desse poder que você está falando. Quando você prega para os seus amigos, na família, na empresa, é desse poder. Eu lembro uma vez que eu estava aconselhando um menino, o menino ele era ateu. Nossa, mas eu passei 2 horas conversando com ele. E ele descia a lenha de um lado, aí eu falava de outro lado. Descia a lenha de um lado, não, eu não creio. Até que no final da conversa, eu estava tão cansado, que eu falei assim, filho, de verdade, o meu Deus é Deus poderoso, e eu vou pedir para ele assombrar o seu hoje à noite. Chegar em sonho para você. Porque esse é o nosso Deus. Não adiantava mais eu falar mais nada. Ele vinha, refutava. Eu colocava questões históricas, questões arqueológicas, questões do texto. A gente via vídeo junto e ele, não acredito. Falei, cara, que o Espírito Santo hoje acorde você 3 horas da manhã no susto. Porque nós temos que entender exatamente isso. Nós vamos até uma capacidade, queridos. Racionalmente, nós vamos até uma capacidade. O resto, sabe o que é? É fé. Para falar a verdade, não é nem resto fé, é tudo fé. Nós temos que ter fé. Olhar para um texto desse e falar, não é possível que um homem levantou e largou tudo que tinha. Nós temos que ter fé e crer num texto como esse. E quando eu chego para um menino desse, aconselho, eu chego numa situação e falo assim, Jesus, visita ele à noite. Acorda ele lá 3 horas da manhã. Assusta ele. Esse é o seu Deus. Esse é o nosso Deus. Que levanta homens de 40, 50, 60 anos de corrupção. Esse é o Deus que está lá no presídio, pregando para mulheres, para homens, que pela sociedade já estão destruídos, condenados, e não tem nenhuma possibilidade de restauração. Esse é o nosso Deus. Você crê nisso? Você vive isto? Ou você vai continuar, às vezes, falando assim, para que pregar lá? Para que em presídio? Para que em bairros pobres? Para que pregar no congresso?
aquela corja. Para quê? Sabe para quê? Para mostrar Jesus. Porque é Ele que tem poder para mudar todas as coisas. É Ele que levanta, é Ele que faz você largar tudo e é Ele que faz você seguir. Se em algum momento da tua vida você está tentando fazer isso com seu filho, com seu amigo e tal, você está tentando pegar o lugar do Espírito Santo. Porque quem faz isso aqui, gente, é Deus. O nosso papel é descansar e pedir: Deus, faz do jeito que o Senhor quer. Me usa como instrumento. Lá no presídio, Vila Guarani, Taubaté, Jambeiro, Judô, ministérios, me usa como ferramenta. Quem vai fazer é o Senhor. Eu tenho vivido muito essa crise, de que tentar talvez dar um chacoalhão nos meninos, lá nos adolescentes, e falar assim: pelo amor de Deus, coloca a Bíblia na tua cabeça, escuta isso aqui, mas não adianta, não sou eu, não é você, é o poder de Jesus que vai fazer com que eles estejam aqui, que vai fazer com que eles tenham uma vida de santidade com Jesus, que vai fazer com que eles tenham um namoro santo, que vai fazer com que você não seja corrupto no teu trabalho. É o poder de Jesus. Não adianta o pastor visitar lá. Antigamente tinha muito isso, né? Ó, o pastor vai ficar sabendo, hein? Lembra dessa época? O pessoal falava muito isso, ó. Vou avisar o pastor. Ei, querido, Deus já está avisado faz tempo da tua corrupção. E para mudar, é só Jesus. Só Jesus. Eu gosto desse texto, que ele vai encerrar de uma forma extremamente prática. Ele nos ensina que o Evangelho de Jesus faz você levantar, largar tudo e seguir. E o que é seguir? A partir de agora, ele nos ensina o que é seguir Jesus. A partir do 29, é o discipulado de Jesus. Olha como uma pessoa que foi passada por Jesus, Jesus passou por cima ali, mudando, transformando tudo daquela pessoa. Olha como uma pessoa vive. Presta atenção no texto. Olha como que uma pessoa vive. A partir do 29. Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Felicidade, alegria, festa, mudou de vida. Se antes ele tinha um chefe chamado Império Romano, agora ele tem um chefe chamado Jesus, onde ele largou tudo. Então, se você quer aprender a ser um discípulo de Jesus, olha esse texto. Mudança de vida, sorriso no rosto, mudança completamente. Não é que não tem mais tristeza, mas ele entende quem é o dono dele. Esse é o ponto. Talvez o Império Romano tenha puxado a orelha dele e falou: cara, você largou tudo, e a coletoria aqui? Quem que vai ficar aqui? Ah, vai embora mesmo, vai perder seu salário. Ele teve problemas em relação a essa decisão, mas ele não importa mais com isso, porque é Jesus que está chamando, é um Deus vivo na terra. Tudo se fez por causa de Jesus, gente. A gente precisa lembrar disso. É o poder de Deus para a salvação. Esse evangelho de poder de Deus, é por isso que a gente prega. Já pararam para pensar que durante 2000 anos as pessoas fazem o que a gente está fazendo aqui? Carlos César vai embora, eu vou embora, todo mundo vai embora, os pastores vão embora, vai mudar o público aqui, a igreja e tal, e a gente continua fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque é poder de Deus. Porque nós cremos que a palavra de Deus muda as pessoas. Porque é a palavra de Deus. Forma prática, vamos para o texto. Ele começa a oferecer um banquete. Esse banquete tem numerosos publicanos, e outros estavam com eles à mesa também. E aí eu fico pensando, ele ficou tão feliz que ele chamou os seus. Só vem cá, vem conhecer Jesus, vocês precisam conhecer Jesus. Missão. Ele foi transformado num momento, Jesus passou pela vida dele, Jesus é o dono da vida dele agora, e ele começa a ser um missionário, um discípulo de Jesus. É simples assim, querido. Quem começa de uma forma normal da vida dele, começa a fluir da vida dele. Ele faz um banquete na casa dele e ele chama quem? Publicanos. Aí você fica pensando, né? Nossa, você imagina esse banquete? A pior laia daquele momento. A corja, Jesus sentado com eles, com seus discípulos, e ele não estava nem ligando para isso. Gente, preconceito, esses problemas da nossa alma, essas questões, é do pecado humano. Talvez você seria os homens que vai entrar no texto aqui agora. Não acredito que Jesus está sentando com esses caras. Não acredito que os discípulos de Jesus estão com esses caras.
Não estou acreditando que isso está acontecendo. Talvez o nosso coração esteja caído igual os fariseus nesses textos. Eles olharam e falaram assim, não é possível que isso está acontecendo. Gente, sabia que isso acontece na igreja? Não é possível que estão sujando a parede. Não é possível que estão fazendo isso. Não é possível que a gente está colocando 300 crianças aqui em cima, vai rasgar tudo os bancos. Não é possível. Nós temos os fariseus modernos, queridos. Cuidado, gente. Cuidado. Porque às vezes você está apegado à sombra. Gente, esse banco bonito aí é sombra. Ficou confortável, não ficou? Uma delícia, é bom demais. Mas quando você for lá em Jambeiro, na nossa igreja lá, não tem. Você vai conseguir adorar do mesmo jeito? Quando você chegar lá na vila, é também cadeira plástica. Não tem. Está tudo bem para você? Quando você chegar lá em Taubaté, não tem. Para falar a verdade, nós tivemos que comprar cadeira, que está muito, muito cheio lá em Taubaté. Então, talvez se você for nesses domingos aí para frente, você vai ficar em pé. Está tudo bem para você? Porque o fariseu, ele está preocupado com a periferia. Ele está preocupado com a perfumaria. Ele está preocupado com aquilo que se vê. Ele não está preocupado com dentro, com os corações. Jesus mesmo condenou isso. Esses escribas fariseus, que túmulos. Bonito por fora, mas morto por dentro. O evangelho de Jesus, esse poder de Jesus é também para esses homens, porque às vezes a gente fica olhando e fala assim, esses fariseus sem vergonha, não merece a graça de Jesus. Merece também, queridos. Merece também. Merece também. Nós pregamos para eles também. Jesus pregou para Nicodemos, lembra disso? Da conversa que ele teve? Nós pregamos, queridos. E esse é um poder que acontece aqui, mas vamos para o texto. Nesse ponto aqui, os fariseus começaram a murmurar. A partir do 30, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus. Aqui fala discípulos de Jesus, mas no texto paralelo vai falar que eles também murmuravam em relação a Jesus. Então, é uma murmuração com os discípulos e com Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Periférico, perfumaria, externo. Geralmente, esses fariseus, doutores da lei, estão preocupados com o externo. Olha para a tua vida e faz uma análise. Você se preocupa mais com o externo ou com o interno? É lógico, querido, você vai passar um gelzinho para vir para cá. Ou no nosso caso, que a gente está ficando mais careca, já vai arrumar a barba, vai dar uma polida. É lógico, você vai se importar em relação a isso. Mas você sabe que isso não é principal. Não é principal, queridos. A igreja precisa entender isso. Se a gente fica só nas perfumarias, no externo, as coisas não vão acontecer, porque Deus quer o que está dentro. Deus não quer coisas de você. Eu vi uma frase ontem do C.S. Lewis que ele falava isso. Deus não quer coisas de você. Deus quer você. A gente está achando que as coisas que a gente faz é importante para Deus. Deus está olhando para o seu dinheiro e Ele é o Senhor da prata e do ouro. Ele olha para o flamboyant e ele fala, eu sou o dono da igreja. Você acha que realmente vai mudar a gente pedir, implorar pela igreja? Queridos, Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Se Ele quer, vai acontecer lá no flamboyant. Nossa, Diego, eu não dei um tostão pro flamboyant. Vai acontecer do mesmo jeito. Nossa, Diego, dei 100 mil. Você é do mesmo jeito. Não muda nada. Você não tem poder por causa do seu dinheiro, mas é por causa da obra de Jesus. Ele nos mandou pregar, batizar, ensinar e curar em todos os lugares. É isso que a gente está fazendo lá no Flamboyant, Taubaté, Vila Guarani, Jambeira, até os confins da terra. É por isso que a gente leva o Evangelho de Jesus. Se tem cadeira, se não tem, se tem TV, se não tem, se tem banco estofado, se não tem. Nós centralizamos no Evangelho de Jesus. O centro é a obra de Jesus, o centro é a pessoa de Jesus. Se a gente começar a ficar pensando, a gente não faz. Porque é cansativo, porque não tem ar-condicionado, porque não tem cadeira, porque não tem aquilo, porque não tem gente. Nós fazemos por causa de Jesus. Esse homem olhou e falou assim, Jesus passou na minha vida um poder totalmente extraordinário, me fez levantar, me fez largar tudo, me fez seguir, e agora eu vou mostrar para os meus. Agora eu vou chamar os meus. E ele chamou e deu um banquete e falou, agora olha quem manda na minha vida.
Jesus. Já fez isso, já, querido? De verdade? A gente precisa pregar mais o Evangelho de Jesus. Porque a gente está achando que toda a igreja é cristã. Que todo mundo que passa aqui ama Jesus. Por isso que no púlpito nós pregamos e continuamos pregando o Evangelho de Jesus. Esse é o poder que muda toda a história. Toda a história. Você é filho deste Deus que mudou toda a história. Que coisa extraordinária. O tempo vai passar, as pessoas vão passar, história, família, daqui 200 anos, muito provável que ninguém conheça mais seu nome, mas Jesus nunca passará. Ele é o nosso Deus. Isso tem que trazer alegria para o teu coração. Isso tem que encher o teu coração de alegria e falar, eu vou fazer um banquete. Segunda-feira já vai ter banquete em casa. Chama os pastores, né? Mostra o Evangelho de Jesus, queridos. Seja num banquete, seja num abraço, seja numa palavra, seja num ministério aqui na igreja, seja demonstrando numa oferta. Querido, mostra esse poder de Jesus. Eu já contei essa história aqui, mas uma das vezes que eu encontrei muito essa realidade do poder extraordinário foi na conversão da minha avó. Com 94 anos ela se converteu. Finalzinho da vida dela. E eu lembro que eu, como um bom presbiteriano, não acreditei. Ela se converteu e a gente é muito sem vergonha mesmo, né? A gente só duvida. Eu falei, ela esqueceu de tudo. Foi num dia à tarde, ela se converteu, entregou o terço, falou, Jesus é tudo que eu tenho. E eu lembro de uma frasinha que ela passou durante um ano falando da vida dela. Ela falou assim, Diego, só Jesus? Eu falei, só Jesus. Não carrega mais nada não, viu? Não carrega TV, não carrega bispo, apóstolo, não carrega nada disso, viu? Não precisa mais nada não. Só Jesus. Jesus é o centro de toda a realidade de salvação. E eu achando que ela não tinha entendido muito isso, 3 dias depois, ela falou, filho, eu entendi o que eu fiz lá no quarto, viu? Lúcida, 94 anos. O que eu percebi, gente? Poder de Deus. Poder de Deus. Minha mãe está aqui. Passamos quanto tempo dando Bíblia para ela, né, mãe? Nossa, a vida inteira. 30 anos. Eu lembro da minha mãe falando. Eu lembro de todo mundo falando. 30 anos. E no final da vida daquela mulher. Poder de Deus. Não é quem está aqui. É a mensagem. Quando eu começo a compreender isso, eu vivo de uma forma muito mais leve. Porque eu prego entendendo que não é a ferramenta o principal, mas é a obra, é aquilo que é o meio, é a mensagem que é o principal. Por isso nós pregamos a toda criatura. Porque não é a ferramenta, é o poder da mensagem. E é esse o poder que está arrebentando com o mundo aí fora, que está transformando corações, que está mudando vidas, que está mudando de vidas, que você olha e fala assim, não é possível que aquela vida mudou. Mudou! Eu olho para o Luciano lá e falo assim, meu Deus do céu, como que ele concilia show de sertanejo, ele canta e tal, como que ele concilia? E ele falando lá, olha, Jesus mudou minha vida até quando eu vou para o show. Muda tudo. Transformados pelo Evangelho, pelo poder de Jesus. E essa é a mensagem que a Igreja Presbiteriana de Jardim Augusta prega e pregará para sempre. O poder de Jesus, a mudança transformadora pelo nome de Jesus, não por causa de pessoas, não por causa de posições, não por causa de ideias políticas, nada. Por isso, na época da política, a gente não falou nada, não precisava. Nós continuamos pregando a Jesus. É por isso que a gente não toma partido A ou B. A gente não vai tomar, sendo que eu tenho um partido muito melhor. Para que eu vou tomar? Para que eu vou me posicionar? E a gente achando que as coisas vão mudar por causa daqui. Querido, poder de Jesus, Evangelho de Jesus, centralizado na obra perfeita de Jesus, e não de homens. Tudo vai passar, menos o nome dele. Até que um dia você chegará lá e você vai encontrar com o Cordeiro. Já sonhou com isso? Já? Momento que você vai fechar os olhos aqui e automaticamente encontrará com o Senhor da tua vida.
Tem uma música do Estênio Março que ele fala exatamente isso. Ele fala assim: viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver. Essa é a minha oração. Isso é tudo o que eu queria ser. Ansioso, quando chegar no último dia, ansioso. O Tim Keller, falecido há uns 2 meses, teólogo que a gente compartilha algumas mensagens dele, no finalzinho da vida dele ele disse isso: filhos, me deixe ir para casa. Nossa casa não é aqui, queridos. É poder de Jesus, não é poder do teu dinheiro. Não é poder da tua empresa, não é poder da tua família. Não é poder daquilo que você faz ou deixa de fazer. Não é poder dessa igreja, não é poder do Flamboyant, não é poder de Taubaté, Jambeiro, Judô, ministérios. Não é poder daqui. É poder de Jesus. E Jesus encerra esse texto, depois da crítica dos fariseus. Ele diz assim: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar justos. Um dos primeiros passos da realidade do cristianismo é você entender quem você é. Eu sou pecador. Eu sou injusto. Eu sou sujo. Sou corrupto. Por isso eu preciso desesperadamente de Jesus. Voltando para o exemplo que eu dei no início. Um ladrão olhou para ele e disse assim: o senhor não merecia estar aqui. Nós merecemos estar aqui. Nós merecemos estar aqui. 2 realidades verdadeiras aqui. Ele reconhece quem ele é. Nós merecemos estar aqui nessa cruz. Segunda verdade, ele não merece estar na cruz. Reconhecimento de quem sou. Reconhecimento de quem Jesus é. Basicamente, esse é o poder de Jesus. E Jesus traz uma promessa bonita, né? Uma das únicas, né, em relação ao paraíso. Hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Ai, que coisa mais linda. Aquele homem fechou o olho tranquilo, mas o outro não, teve condenação. Eu queria só encerrar dizendo isso. No 32 ele vai dizer: não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Esse termo finalzinho do arrependimento é aquele termo famoso, metanoia, mudança de mente. E só relembrar essa realidade. Jesus está falando assim: olha, eu vim chamar pessoas que vão dizer não para o pecado e sim para o meu nome. Arrependimento verdadeiro de coração, queridos, é não para os caminhos da minha vida e sim para os caminhos de Jesus. E aí, como está o coração? Está dizendo não para o teu próprio coração, para as suas corrupções? Está dizendo sim ao Evangelho de Jesus? Está vivendo com Ele? Está usufruindo de ter Ele no caminho? Está sendo discípulo dEle? Está amando pessoas? Está fazendo banquete para pessoas que ninguém quer comer junto? Está mostrando amor, misericórdia? Está demonstrando isso em atos? E mostrando que não é você que está fazendo banquete, mas é por causa da graça de Jesus que está fazendo banquete? Está fazendo isso? Discípulo de Jesus. Está amando Jesus. Agora, querido, se você está passando por uns perrengues aí, está difícil, você também é discípulo. Porque teve muito discípulo de Jesus que passou por dificuldade, que negou Jesus. Teve muita gente que passou por isso. Jesus está chamando para mudar, para transformar. Ele é o poder do Evangelho. Que Deus abençoe muito a sua vida hoje. Que você lembre disso. Domingo é poder de Evangelho. Segunda é poder do Evangelho. Terça-feira é poder de Evangelho. Na empresa, com os amigos, na igreja, ministérios, o seu próprio coração. Esse poder do Evangelho que muda a nossa vida, que nos faz levantar, largar tudo e seguir a Jesus. Em arrependimento verdadeiro de coração. Por causa sempre da fonte, Jesus Cristo. O autor da nossa fé, o autor da nossa salvação. E é por isso que nós estamos aqui hoje no domingo, depois de 2000 anos, pregando o Evangelho de Jesus. Porque é esse Evangelho que muda pessoas.